Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus, meus amigos e irmãos. Já louvamos a Deus nesta tarde maravilhosa. Agora nós iremos orar pelo nosso irmão Maico, que vai estar trazendo a palavra do Senhor, para que Deus possa usar nesta tarde de forma poderosa e que através do poder da palavra de Deus, vidas venham ser alcançadas e liberta para a glória do nosso Senhor Jesus. Vamos orar a Deus para que Deus possa estar tomando o seu servo, o seu filho nesta tarde, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor de infinita graça e misericórdia, Pai amado e santo, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, ainda na Tua presença, queremos, Pai, Te agradecer por essa oportunidade de estarmos, Senhor da glória, em via pública, fazendo o Teu e de pregando a Tua palavra, onde já Te louvamos, Pai, onde já Te adoramos, Pai, mas nesta hora queremos Te apresentar o Teu filho, Deus, ao qual vai fazer uso, Pai, deste microfone, ministrando assim a Tua poderosa e maravilhosa palavra, Deus, que o Senhor venha cobrir ele com o Teu sangue, que o Senhor venha usar de forma grande e poderosa, Pai querido e santo, Deus, enquanto ele estiver ministrando a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar visitando os corações a cativo, possa estar confrontando, ó Deus da glória, possa estar, meu Deus, tratando para que venham se arrepender dos seus pecados e Te aceitar, ó Pai amado e santo, como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, toma em Tuas mãos o Teu servo, Pai, e usa ele nesta tarde de forma grande e poderosa. Assim nós oramos e por fé nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nessa tarde eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que nessa tarde você, amigo ouvinte, Deus possa abençoar o teu coração. E que você venha abrir o teu coração para Cristo nessa tarde. Para que você venha sentir a verdadeira felicidade, que você venha sentir a verdadeira alegria. E a verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Nessa tarde, eu convido os irmãos e aqueles também que estão em casa, que têm uma Bíblia em casa, que nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus nessa tarde no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 10, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, onde vai falar do centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de continuo orava a Deus. E este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão Pedro, a Simão que tem por sobrenome Pedro. Vamos pular agora para o versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse: E vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros.
Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará. E logo, pois, mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, que estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca disso, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável aquele em qualquer nação o que teme e faz o que é justo. E a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciado a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. O versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos o que ouviu a palavra. O versículo 44 vai dizer que quando Pedro estava pregando para Cornélio e para aqueles que estavam na casa, o Espírito Santo veio sobre todos naquele lugar, e além de eles receberem Jesus Cristo, eles também foram batizados com o Espírito Santo. E nessa tarde nós vamos falar um pouco a respeito da conversão de Cornélio. Cornélio, que a palavra de Deus vai dizer que Cornélio era um centurião. Cornélio era um homem gentil e também era um centurião. Centurião era aquele homem que comandava uma centúria. Centúria era um pilotão do exército romano, composto por cerca de 100 homens. Então Cornélio comandava 100 homens. Cornélio era um centurião. Cornélio era um homem gentil. E segundo a palavra de Deus, no que está registrado, pelo menos naquilo que está registrado na palavra de Deus, Cornélio foi o primeiro gentil. Cornélio foi o primeiro gentil, ou seja, o primeiro homem não judeu a entregar a sua vida a Jesus Cristo e ao cristianismo. Cornélio foi o primeiro homem não judeu a confessar o nome de Jesus Cristo. Mas só que antes disso tudo, a palavra de Deus vai dizer que antes de Cornélio, antes de Pedro chegar até a casa de Cornélio para pregar a palavra de Deus, antes de Pedro conhecer a Jesus Cristo, a confessar o nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai dizer que Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio, ele era um homem que jejuava. Cornélio, a palavra de Deus vai dizer que ele orava a Deus. Todo dia Cornélio orava. Cornélio, ele era um homem que tinha respeito por Deus. Ele era um homem que ajudava os pobres, que dava esmolas. Cornélio era um homem muito sábio. Cornélio, ele era um homem que ajudava as pessoas, que ajudava o seu próximo. E a palavra de Deus vai dizer que ele orava tanto, que ele jejuava tanto, que tudo aquilo ali estava registrado diante de Deus. Todas as obras que Cornélio fazia estava registrado diante de Deus. Mas só que Cornélio orava, Cornélio temia Deus, Cornélio respeitava a Deus, Cornélio ajudava as pessoas,
Cornélio dava esmolas. Cornélio se esforçava para fazer a vontade de Deus. Cornélio, ele cria no Deus Santo, no Deus de Israel. Apesar de Cornélio ser um homem gentil, um homem não judeu, mas ele cria no Deus dos judeus. Ele cria no Deus de Israel. Ele cria em Deus. Cornélio, ele orava e ele jejuava. Ele cria em Deus. Mas só que isso tudo não salva o homem. Você pode até orar, você pode jejuar, você pode crer em Deus, você pode crer no Deus de Israel, no Deus dos crentes, mas se você não confessar o nome de Jesus, você não é salvo. E isso que estava faltando para Cornélio. Cornélio era crente até mais do que muitos cristãos. Cornélio fazia coisas que até mesmo muitos cristãos no dia de hoje não fazem. Cornélio, a palavra de Deus vai dizer que ele jejuava. E tem muitas pessoas, muitos que se dizem crente no jejum. Cornélio orava direto diante de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Cornélio estava até às 3 horas da tarde orando. Porque aqui vai dizer que estava até a hora nona. A hora nona para o dia de hoje, para os nossos dias, é 3 horas da tarde. E até esse horário Cornélio estava orando. E cada dia Cornélio queria se entregar para Deus. Cada dia Cornélio queria conhecer Deus de verdade. Cornélio era um homem que tinha sede de Deus. Cornélio era um homem que tinha vontade de conhecer a Deus. E como Deus viu o coração de Cornélio e viu que ele estava com vontade de querer conhecer a ele, a Deus, então Deus decide enviar um anjo para ir ao encontro de Cornélio. E a palavra de Deus vai dizer que quando Cornélio estava orando, e por volta de 3 horas da tarde, apareceu um anjo em visão a Cornélio. E Cornélio estava orando. De repente Cornélio teve uma visão. E nesta visão via um anjo até Cornélio. E falou para Cornélio: Cornélio, vai e chama a Simão, que tem por sobrenome de Pedro. Chama ele, que ele vem até aqui onde você. Porque ele vai vir até você e ele vai pregar as palavras da salvação. Glória a Deus. O que eu mais fico impactado nesta mensagem, nesta visão que Cornélio tem, é que Deus, ele envia um anjo até Cornélio. E esse anjo vai até Cornélio e diz para Cornélio: Cornélio, manda chamar Pedro para ele anunciar as palavras de salvação. E nisso eu posso observar que a igreja do Senhor Jesus Cristo, somente ela tem a autoridade e a responsabilidade de anunciar a salvação a todos os homens. Nem os próprios anjos de Deus não têm essa autoridade que a igreja tem. Essa responsabilidade Jesus Cristo não deixou com anjos, mas Jesus Cristo deixou com a igreja dele. E é por causa disso que nós estamos aqui nessa tarde anunciando a salvação, porque nós temos essa responsabilidade de anunciar Jesus Cristo e falar que somente Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está presente aqui no nosso meio. Pedro era apóstolo de Jesus, e Pedro tinha a missão de anunciar o evangelho de salvação. O evangelho significa boas novas. O evangelho significa boas notícias. E as boas notícias são essas: que o ser humano só vai para o inferno se ele quiser. As boas notícias que nós anunciamos nessa tarde é: você só vai para o inferno se você quiser, porque a porta dos céus está aberta para a tua vida. Glória seja dada a Jesus de Nazaré. Glória a Deus.
E o anjo vai ao encontro de Cornélio. Cornélio manda chamar Pedro. O interessante é que Deus não fala para o anjo. Anjo vai até Cornélio e anuncia a palavra, não. Deus fala para o anjo, olha, fala para Cornélio chamar Pedro, porque é Pedro que tem responsabilidade. Pedro é pregador do evangelho, Pedro é apóstolo. Anjo não tem responsabilidade. Que tem responsabilidade é a igreja do Senhor. É a igreja de Jesus. Jesus deu essa autoridade para a igreja. Nós estamos aqui nessa tarde porque Jesus Cristo nos deu essa autoridade. Ele fala, aqueles que receber, vocês recebem também a mim. Aqueles que receber vocês, vão receber a mim. E vai receber não somente a mim, mas vai receber também a meu Pai que está no céu. Se você recebe a igreja, você recebe Jesus. E se você recebe Jesus, você recebe o Pai. E se você recebe o Pai, se você recebe Jesus, se você recebe as palavras da igreja, as palavras de Jesus, você também recebe o Espírito Santo de Deus. E Cornélio obedeceu à voz de Deus. E Cornélio mandou chamar Pedro. E quando aqueles homens chegaram à casa de Pedro, Deus já tinha mostrado para Pedro que aquelas pessoas iam ao encontro dele. E aquelas pessoas foram ao encontro do apóstolo Pedro. E falaram para Pedro que Cornélio chamava ele. As pessoas foram até o encontro do apóstolo Pedro. E falaram para Pedro que Cornélio mandava chamar ele. E Pedro, quando eles chegaram até o encontro dele, Deus também já tinha revelado para Pedro que aquele gentil precisava de salvação. Deus revelou a Cornélio, para Cornélio chamar o apóstolo Pedro. E Deus também revelou ao apóstolo Pedro que os gentios iam até o encontro dele para receber as palavras da salvação. Então Cornélio reuniu toda a sua família e mandou chamar o apóstolo Pedro. E depois de uns 3 dias, Pedro chega na casa de Cornélio. E Cornélio e toda a sua família estão reunidos para ouvir falar as palavras de Deus. O interessante é que Cornélio era um homem que temia a Deus, que jejuava, que orava, que respeitava a Deus, que ajudava as pessoas. Mas mesmo assim Cornélio não era salvo. Cornélio precisava de Jesus. Tanto é que Deus revela para ele chamar a Pedro, para Pedro não falar de Jesus para ele. Ou seja, Cornélio era justo. É difícil olhar uma pessoa justo como Cornélio, uma pessoa que não é cristã. E Cornélio, ele era um homem muito justo diante de Deus, mas só que isso não salvou Cornélio. E a mesma coisa você que está nos ouvindo nessa tarde. Às vezes a gente vai pregar a palavra de Deus, se tem um cachaceiro do lado, se tem um viciado, um drogado, as pessoas que não são evangélicas, mas também que não rouba, que não fuma, que nunca mataram, essas pessoas, elas pensam que elas não precisam de salvação. Aí elas começam a dizer, olha, aquele cachaceiro ali precisa de salvação. Olha, aquele maconheiro precisa de salvação. Olha, prega a palavra de Deus para ele, porque ele precisa de salvação. Como dizendo que essas pessoas precisam de salvação e que eles não precisam de salvação. Mas se Cornélio, que ele era um homem que orava, Cornélio era um homem que jejuava todo dia, Cornélio era um homem que temia a Deus, que ajudava os pobres, ele precisou de salvação. Que dirá você, que não jejua, que não ora, só porque você não rouba, só porque você nunca matou. Mas eu quero te dizer que você também precisa de salvação. Você também precisa confessar o nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque as tuas boas obras não vai apagar o teu passado. As tuas boas obras não apagam o teu pecado.
Aquele pecado que você cometeu há 10 anos atrás, se você ainda não entregou a tua vida a Jesus Cristo, está gravado nas tuas costas até o dia de hoje. Boas obras não apaga pecado. Boas obras, boas maneiras não apaga pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. O que apaga pecado é você se arrepender, se converter e abrir a tua boca e confessar o nome de Jesus. Isso sim apaga pecado. Você pode ser a pessoa mais boa que existe aqui nessa terra, mas se você não confessar o nome de Jesus Cristo, você não vai chegar no céu. Porque se boas obras salvasse, Jesus não tinha morrido na cruz. Se boas maneiras salvasse, Jesus não tinha descido aqui na terra, não tinha sido crucificado. Mas boas obras não salvam ninguém. O apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos que estão em Éfeso. Ele vai dizer: porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se boas obras salvasse, Cornélio estava salvo. Se o homem, por fazer boas obras, boas atitudes, irmão, nunca matei, nunca roubei, então eu vou para o céu. Se fosse assim, Deus não tinha se revelado para Cornélio e fala para Cornélio chamar Pedro. E Pedro anunciou o evangelho a Cornélio. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer no versículo 25: e aconteceu que, entrando Pedro, saiu ao encontro de Cornélio a recebê-lo. E Cornélio, quando olhou Pedro, prostrou-se e adorou. Está lá no livro de Atos, capítulo 10. Você que está em casa, você que tem uma Bíblia Sagrada em casa, abra comigo nessa tarde. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem, como você é homem. Glória a Deus. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio para pregar o evangelho à família de Cornélio, Cornélio correu ao encontro de Pedro, e Cornélio se prostrou diante de Pedro e começou a adorar a Pedro. E Pedro levantou Cornélio e falou para Cornélio: Cornélio, te levanta, porque eu também sou homem como você. Eu também sou ser humano. Eu não sou digno de adoração. Por quê? Porque nos dias de Cornélio, nos dias do apóstolo Pedro, antes de Pedro ir ao encontro de Cornélio, a palavra de Deus vai dizer que Pedro tinha curado o homem pelo poder de Jesus Cristo, um homem chamado Enéas, onde Enéas estava 8 anos que estava prostrado numa cama. Enéas estava paralítico, e Pedro foi até, e Enéas se levantou e foi curado. Depois disso, Pedro chega até uma cidade chamada Jope, e lá tem uma mulher por nome de Lídia, por nome de Tabita, que também se chama Dorcas, e essa tinha morrido. Essa mulher por nome de Tabita tinha morrido, e ela estava morta, e eles mandaram chamar o apóstolo Pedro. E quando Pedro chega até aquele lugar, Pedro olha para aquela mulher que estava morta, e aquela mulher é ressuscitada novamente. Aquela mulher que estava morta, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Jesus Cristo opera um sinal na cidade de Jope. Então Pedro estava famoso por toda aquela região, mas só que Pedro operava, Pedro curava, Pedro ressuscitava os mortos, mas não era por si mesmo, mas era no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então Cornélio, quando Pedro chega até o encontro dele, Cornélio se prostra diante de Pedro e começa a querer adorar a Pedro, porque ele pensava que Pedro que tinha ressuscitado Tabita, ele pensava que Pedro que tinha ressuscitado Enéas. Então ele quer adorar a Pedro naquele momento. Mas quando ele se prostra diante de Pedro,
Senhor vai dizer que quando ele se prostra diante de Pedro, Pedro chega até o encontro dele e fala: Cornélio, te levanta, porque eu também sou homem como você é. Cornélio não me adora, adora Jesus Cristo de Nazaré. Essas são as palavras do apóstolo Pedro, quando Pedro estava vivo aqui na terra. Cornélio foi para adorar Pedro, mas Pedro disse: Cornélio, te levanta, eu sou homem assim como você é. E se Pedro estivesse vivo no dia de hoje, Pedro ia até o encontro naquela capela de São Pedro ali, ia quebrar aquela imagem de escultura de lá, ia falar para aquelas pessoas que sobem de joelho prostrado diante daquela imagem e falar para eles, dizer: se levanta, porque eu não sou digno de adoração. Digno de adoração é somente a Jesus Cristo de Nazaré. É desse jeito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Cornélio se prostrou diante de Pedro para adorar Pedro. Pedro estava muito famoso. Por onde o apóstolo Pedro passava, a sombra do apóstolo Pedro curava as pessoas. Mas só que a sombra de Pedro curava as pessoas não era por causa somente da sombra de Pedro, mas era por causa do sol da justiça que estava sobre a vida de Pedro. E o sol da justiça é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Pedro chegou até aquela mulher que estava morta e disse: a Tabita, te levanta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aquela menina que estava morta foi ressuscitada. Pedro chegou até Cornélio, que estava 8 anos prostrado numa cama. E ele chegou até Enéas e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E Enéas se levantou e começou a andar. Enéas estava 8 anos que era paralítico, mas pelo poder que é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele se levantou e começou a andar. Glória a Deus. Aí Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro famoso. Aí Cornélio se prostra diante de Pedro para adorar Pedro. Mas Pedro fala: Cornélio, te levanta, porque eu sou homem assim como você é homem. Eu não sou digno de adoração. Digno de adoração é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Somente Jesus é digno Glória a Jesus. de honra e de glória, de louvor. Adorar a imagem de escultura é idolatria. Adorar a imagem de escultura é idolatria. Deus começou a matar gente no deserto, porque eles fizeram um bezerro de ouro no deserto e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Aleluia. Depois que Pedro chega até a casa de Cornélio, mesmo Cornélio, sendo um homem obediente a Deus, mesmo Cornélio, sendo um homem que orava com Deus e que conversava com Deus, mesmo Cornélio sendo um homem que jejuava, que dava esmolas, mas mesmo assim Cornélio precisava tomar uma atitude, que era confessar o nome de Jesus. Então Pedro chegou até a casa de Cornélio e começou a falar para Cornélio: Cornélio, Jesus Cristo foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Cornélio, só a salvação no nome de Jesus Cristo. E Deus, ele não faz acepção de pessoas. E Pedro começou a falar de Jesus na casa de Cornélio. É o interessante que depois que Pedro começa a falar de Jesus na casa de Cornélio, depois da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, depois de tudo isso, a palavra do Senhor vai dizer que depois da pregação, desceu o Espírito Santo naquela casa, e o Espírito Santo encheu a casa de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo. Cornélio não só recebeu a Jesus Cristo, mas também recebeu o Espírito Santo, e ainda mais, ainda foi batizado com o Espírito Santo ainda. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu fiquei analisando. Cornélio orava, Cornélio jejuava, Cornélio temia Deus, Cornélio dava esmolas,
Cornélio ia para as sinagogas para adorar a Deus, mas só que Cornélio só recebeu o Espírito Santo na sua vida, no seu coração, depois que ele confessou o nome de Jesus. Cornélio só recebeu o Espírito Santo depois que ele abriu o coração para Jesus Cristo entrar na vida dele. Cornélio só recebeu o Espírito Santo depois que ele deixou a pregação do Evangelho de Jesus Cristo entrar no seu coração. O homem só tem o Espírito Santo depois que ele atentar para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, depois que ele abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu confesso o teu nome como meu único e suficiente Salvador. E depois, só depois da pregação do Evangelho na casa de Cornélio, só depois que ele abriu o coração para receber a Jesus, só depois ele recebeu o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Jesus, ele disse que ele ia para o Pai, e ele foi, mas ele disse que ele ia rogar ao Pai, para o Pai enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, que quer dizer alguém chamado do nosso lado para nos ajudar. Ou seja, Cornélio era um homem pecador, Cornélio era um homem falho, mas depois que ele recebeu a Jesus Cristo, ele recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a ajudar a Cornélio a vencer o pecado, a vencer as forças de Satanás, a vencer a força do sistema mudando, porque para você vencer o pecado somente com o poder do Espírito Santo de Deus, para você vencer a força deste mundo, para você vencer o sistema mudando, para você vencer a prostituição, para você vencer a bebedice, a idolatria, somente com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E para o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida, somente através de Jesus Cristo, Glória a Deus. Aleluia. somente através da pregação do Evangelho. E nós estamos aqui hoje porque um dia nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo. Então Cornélio só foi salvo, não foi depois que Cornélio dava esmolas. Cornélio dava esmolas, mas não era salvo. Cornélio fazia jejum, mas não era salvo. Cornélio orava, mas não era salvo. Cornélio ajudava seu próximo, mas não era salvo. Cornélio ia para a igreja, mas não era salvo. Cornélio só foi salvo depois que confessou o nome de Jesus. Glória a Deus. Então não tem para onde o homem correr. Não tem para onde você correr. Você pode ser a pessoa mais boa que existe sobre a face dessa terra. Você pode nunca ter matado. Você pode nunca ter bebido. Você pode nunca ter se prostituído, nunca ter adulterado. Mas eu quero te dizer, você é pecador. E você precisa de Jesus de Nazaré. E Paulo veio escrever na carta aos Romanos. Aleluia, gente. Paulo falou em Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Ele vai dizer no capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. Ele vai dizer no capítulo 5 de Romanos: sendo, pois, justificado pela fé, não temos paz com Deus pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Lá no Romanos capítulo 8, ele vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia a Deus. Nessa tarde nós estamos encerrando. Paulo falou em Romanos capítulo 8: Aleluia. nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que nunca roubaram, que nunca mentiram? Não. Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para você receber Jesus, para você receber o Espírito Santo, você deve confessar o nome de Jesus.
Para você ser salvo, você pode fazer o que for, mas as tuas obras não vai te salvar. Que salva é somente Jesus de Nazaré. E nessa tarde, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.